Aí, se a gente soubesse cantar, né? Pois é, Pode mas acreditar que o novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Bruna, Aí, você viu? sabe cantar, Bruna, tá vendo? Pois é, o doutor já está aqui, né? O psiquiatra Valber já está aqui e falou que tem tudo a ver essa positividade que ele falou. A pandemia mudou hábitos, provocou mudanças do comportamento, revirou a vida de todos nós e nessa nova realidade muitos não estão conseguindo lidar bem com o confinamento. Alguns, como a gente viu, estão conseguindo, mas muitos não estão. Depressão, problema, ansiedade, um mal muito maior, não é isso, Bruno? Exatamente, doutor Valber. Seja muito bem-vindo ao TN1, boa tarde. Pois é, tá difícil para todo mundo lidar com essa situação. Tem gente que consegue um pouco melhor, mas outras pessoas não. Para algumas pessoas está mais complicado ainda, mais difícil. Por quê, doutor Valber? Então, cada um tem uma capacidade de lidar com situações difíceis diferentes. Muitas vezes a pessoa já vinha perto do limite que ela tinha. E aí chega uma situação como essa e pede o limite que ela tinha e muito mais, né? Então, muitas vezes isso faz eclodir coisas que estavam latentes ou piorar coisas que já existiam, né? Então, infelizmente, nem todo mundo tem essa positividade que ele mostrou aí no final da reportagem, que é fundamental. Afinal de contas, a gente está falando do que se passa muito na nossa cabeça também. E se na nossa cabeça é um pensamento, a gente pode lidar com ele. Então, doutor, a gente já tem perguntas aqui, a Bruna tem perguntas gerais também. Pessoal perguntando aqui, eu já participando, Leia de Jabaeté. Estou com 2 crianças em casa que estão com ansiedade, estão com medo e dificuldade para dormir. O que eu faço com meus filhos? Então, as crianças ficam estressadas. Não é porque é criança que não vai ficar. Vão manifestar diferente, vão ficar mais irritadas, mais teimosas. O fundamental aí é criar rotina nova para elas. Elas têm, por exemplo, tentar dormir no mesmo horário de sempre. Não é porque está sem uma atividade regular que pode, por exemplo, ficar no computador, vendo televisão até tarde. Então, a casa precisa desligar. Não adianta você querer que a criança vai dormir se a casa está acordada. Então, tem que ajudá-las nesse sentido e criar atividades que possam ocupar o tempo delas dentro de casa com criatividade. E as crianças e os adolescentes, elas podem levar a carregar algum trauma desse momento que elas estão passando? Então, a forma como os adultos que os cercam vão levar esse momento, se for com o bom humor daquele rapaz, certamente muito melhor do que numa casa onde todos estão estressados, irritados e impacientes. Então, o clima da casa vai fazer toda a diferença para que essa memória desse momento possa ser traumática ou não. Doutor, aqui eu vou... É até assim, né? Eu já dei uma resposta, vou perguntar para o senhor. Tá, aqui é Jaqueline, sou moradora de Água Doce. Tenho uma filha especial. Estou pedindo às pessoas que eu não quero visita, mas elas continuam vindo aqui em casa. Gostaria de saber qual a decisão que eu deveria tomar. Aí eu respondi mesmo no WhatsApp. Expulsa. Tem gente ficando com raiva de mim, ela respondeu. Obrigado por me orientar. Eu respondi para expulsar. Eu falei, mas espera aí que eu vou perguntar para o psiquiatra ao vivo. Doutor, eu respondi certo para ela? Nós temos que ter prioridades, né? E qual é a prioridade? É a filha dela. Então, se as pessoas não sabem respeitar esse limite do outro, ela tem que pedir respeito, né? Da forma que ela achar mais conveniente, mas colocar, olha, não vai vir, não vai entrar, e pronto, simples, sem ficar chateado, sem sentir culpado, não precisa. Perfeito, doutor. Esse seria um bom momento para a gente compartilhar nossa rotina com os parceiros, com as parceiras, mas a gente está vendo muito casamento em crise aí. Como é que faz para lidar melhor com essa situação ali, o casal? Então, já começaram a ser alguns estudos sobre isso, e os casamentos que estão entrando mais em crise são os casamentos mais que começaram há pouco tempo, aqueles mais longínquos, onde a pessoa já passou por outras crises e já aprenderam a lidar, ou mesmo aprenderam que aquele parceiro não dá para ser mais tão parceiro assim, estão melhores, né? Então, vai acentuar as características do casal. Se o casal vinha bem, a coisa vai ter uma turbulência, tende a melhorar. Mas se tinha muitas arestas, e aí o convívio acentua essas arestas, aí isso pode gerar conflitos e rompimentos. Na China aconteceu isso e no mundo todo vai acontecer. Mas isso é normal? O que tem que ser feito? Tem que ter um diálogo? Isso vai ser normal daqui para frente? Então, por exemplo... As pessoas vão ter esse problema de relacionamento e é preciso conversar sobre isso, então? É oportunidade para conversar, né? Então está ali, o problema se apresenta, há uma diferença de se relacionar, se não buscar ajuda, e tem como buscar ajuda hoje mesmo online, as pessoas vão perder uma oportunidade de resolver alguma questão. Eu sempre digo quando o casal está em conflito assim, então vamos terminar, vou trocar para outro parceiro. Olha, pode ser uma perda de tempo, que vai esperar só até chegar naquele mesmo ponto no outro relacionamento para você crescer, melhor crescer nesse que está agora.
né? Então, acho que é sempre a oportunidade de crescer, de aprender com esse. Porque se você trocar agora de parceiro, o pessoal vai adiar. Né? É isso que você falou. Olha só, a pergunta também, muita gente perguntando aqui, ó, me ajuda. Como fazer para segurar minha mãe em casa? Ela é tensa, quer ir ao supermercado, na casa da irmã, só Jesus. Estou passando um aperto com ela. Uhum. Detalhe, ela tem 77 anos. Aí, então, gente. quer dizer, essa pergunta aqui também resume uma situação de muitas pessoas. Que as pessoas não querem respeitar. Né, não querem ficar em casa. E eu já recebi, assim, essas pessoas em consultório, assim, senhoras nessa idade se queixando de que os filhos não permitem que saia de casa. O importante é entender o que ele fazia quando saía de casa. Às vezes a gente acha que ele só saía de casa e ponto, mas às vezes aquele compromisso tinha mais embutido. Tinha uma visita de alguém, tinha a ver alguma coisa, é preciso conversar, ver o que realmente fazia parte desse, entre aspas, sair de casa e tentar proporcionar o melhor possível daquilo. Se ele tem saudades, na verdade, de ver uma determinada pessoa que só via naquela saída de casa. Procurar essa pessoa para que ele possa conversar, por telefone ou de alguma outra forma. Por mais que pareça estranho, mas eles se adaptam bem à videochamada, por exemplo. Eu fiz várias videochamadas para idosos e eles conseguem desempenhar sem grande dificuldade. Então, é possível. A gente precisa ter atenção com os idosos, porque a gente está cobrando muito deles. E tem que pensar também que eles estão no grupo de risco e foram afastados da convivência com netos, né? Eles têm muito esse carinho. Sim. Então, a tecnologia é uma boa saída, pode ajudar nesse caso. Pode ajudar. Entra uma insegurança afetiva nesse momento. Vários tipos, né? Insegurança financeira, afetiva é uma delas e, nesse momento, eles se sentem particularmente. E, por exemplo, uma estratégia, se não pudesse aproximar, por exemplo, do neto, pode ser, de repente, pode ser o momento que se estava adiando de adotar, por exemplo, um bichinho, pode ser a oportunidade, o momento certo para tentar ajudar nesse processo para os idosos. Um amigo do Tênio mandou uma foto aqui que colocou na porta de casa, ó, Covid-19, não entre sem ser convidado, não estamos recebendo visita. Clientes e vizinhos, se vier buscar encomendas, use máscara, se não estiver de máscara, a favor manter distância da porta de 1 metro quando falar, agradeço a compreensão de todos. Super sincero. É uma correto, boa, né? Transparente, é isso que eu quero, eu espero do outro, né? Mas quando a gente consegue deixar as regras claras, quando a comunicação, né, é uma comunicação que não gera insegurança, isso também ajuda para a gente se sentir melhor, né? Então a insegurança também na comunicação é outra coisa importante para deixar as pessoas estressadas. Né? Tá certo. Doutor Valber, daqui a pouquinho a gente volta com o senhor, são muitas dúvidas de amigos do TN. Muita pergunta sobre ansiedade aqui. Exatamente, Bruno. A gente vai esclarecer tudo, então daqui a pouquinho o senhor volta. Fica aqui com a gente, tá bom? Tá bom. Obrigada. Pois é, gente, a gente aproveita esse assunto e volta a conversar aqui com o Dr. Valber Dias, que é psiquiatra. Doutor, o senhor estava me explicando aqui que o uso da cloroquina, ela pode desencadear aí problemas, transtornos mentais graves, né? Isso, no paciente que tem transtorno bipolar, o uso de cloroquina, hidroxicloroquina, só pode ser feito com a ciência do psiquiatra da pessoa, que ele pode precipitar uma descompensação de quadro de transtorno bipolar, assim como o corticoide, que eventualmente é usado. Então, a gente tem que tomar cuidado, e se o paciente tiver transtorno bipolar, ele tem que tomar mais cuidado ainda. Doutor, olha só, a gente estava falando assim de ansiedade, né, nesse período, né, de quarentena. Tem uma pergunta aqui, ó. Gostaria de perguntar se dor de cabeça e taquicardia são sinais de ansiedade e crise do pânico. Aí a gente já emenda aqui com sintomas físicos, né? Problemas psicológicos podem criar sintomas físicos no nosso corpo. Podem. Nesse caso, fica fácil a gente entender que é como se aquela ameaça estivesse sendo compreendida como uma ameaça real na sua frente. E aí você vai ficar com o coração acelerado como se você precisasse lutar com aquilo de fato. Então o coração dispara e você fica mais tenso para poder também ter mais força, se fosse um inimigo real. E acaba que essa tensão pode gerar, por exemplo, quadros como dor de cabeça. Então, tudo isso é explicado pela ansiedade. Além disso, vem sintomas outros físicos, como falta de ar, o que é complicado, porque pode a pessoa acreditar até que está com um sintoma respiratório da doença, e enjoos também podem aparecer. Insônia é um sintoma também muito comum e que vem aparecendo cada vez mais. Lapsos de memória, as pessoas ficam muito preocupadas, então elas ficam com os pensamentos divididos, não conseguem manter o foco
e aí começa a cometer pequenos erros ou grandes erros, às vezes no trabalho, dependendo do trabalho que a pessoa fizer. Então, podem vir com uma variedade de sintomas físicos, a ansiedade. A gente, inclusive, né, aproveitando esse assunto, a gente espirra e já fica preocupado, já fica tenso. Como é que a gente pode fazer para afastar esses pensamentos negativos, essa tensão? Muito boa pergunta. Eu tenho falado desde ontem uma forma que os pacientes têm gostado. Eu falo assim, não briga com o seu pensamento. O pensamento, ele está lá. Faz igual criança que tem pirraça, não dá bola. Pensa em outra coisa, que aí o pensamento perde a bola, sai de evidência e você consegue, vamos dizer assim, lidar melhor. Se você ficar brigando com o pensamento, pode ser pior, ele vai crescer, né? Como uma criança que está pegando pirraça, que ela faz lá dos 3, 4 aninhos. Então, não dá bola para ele. Pense em outra coisa, por exemplo, na respiração. Pensar na respiração faz com que você tenha que se concentrar muito, porque a respiração é um movimento automático. Para tirar ele do automático, você tem que concentrar muito. E aí você acaba não conseguindo pensar em outra coisa. Doutor, como fazer com as pessoas que antes mesmo da pandemia já apresentavam ou já estavam em tratamento psiquiátrico ou psicológico? Como fazer para amenizar os sintomas da doença dentro de casa? Pergunta do nosso amigo do TN. Então, dentro de casa, a ideia é que as pessoas tem uma convivência mais harmoniosa. Então, não é um momento de acentuar brigas, é um momento de criar acordos, de combinar as coisas, para que, já que é o espaço que a gente mais está ficando, que esse espaço funcione. Então, todo mundo tem que ceder um pouquinho, mas todo mundo tem que mais ou menos funcionar como trabalhava antes. É só assim que um paciente que antes já estava em tratamento pode continuar sem se descompensar. E o que eu tenho visto é que a maioria tem conseguido. Realmente alguns não, aí acaba sendo necessário algum ajuste, ou alguns que não estavam em tratamento acabam procurando, mas uma boa parte tem conseguido levar o tratamento mantido mesmo com a pandemia. Agora a gente aproveita para lembrar que tem muitas mulheres em casa que estão se sentindo sobrecarregadas porque a família toda está em casa e são muitas tarefas domésticas. O ideal é que a gente divida essas tarefas, né, doutor? Como é que faz? Então, esse é outro ponto interessante. Além de haver uma sobrecarga que já havia sobre as mulheres, os homens estão tendo a oportunidade de experimentar um pouquinho disso, né? Então eu vejo também muitos conflitos surgindo nesse sentido. O homem em casa, todo mundo em casa, e o homem às vezes tem que fazer essa sobrecarga que a mulher já tinha antes de 3 turnos, cuidar da criança, cuidar de casa e trabalhar, né? Então, realmente, muitas vezes fica mais pesado para a mulher fala, tá demais. Aí pede para o homem, nossa, mas está complicado. Mas era assim que funcionava, ou funcionou para a maior parte das mulheres sempre. Então, de certa forma, é uma oportunidade de enxergar o lado do outro, de ver como é que é para essa companheira que estava ali com você e que fazia tudo, 3 turnos de trabalho sobrecarregado. Então, tem surgido algumas coisas nesse sentido e pode ser uma oportunidade de aprendizado. Doutor, a gente está vendo aqui também uma certa politização em relação à política. Veio uma pergunta aqui, pergunte ao psiquiatra se ideologia política extrema é doença. Então, existe está tendo brigas ali, né, nas redes sociais, até mesmo entre as famílias, por conta do momento político que a gente está passando. Então, como controlar isso para que isso não vire uma briga entre família, né, no relacionamento? Eu penso assim, eu acho que toda vez que a gente é escravo de alguma coisa, aquela coisa limita o seu pensamento, isso pode se tornar um problema. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado para ver que prisões, ou o que a gente criou, né? E às vezes tem que seguir aquela ideologia a qualquer preço, e muitas vezes a gente se torna escravo daquela ideologia. Então, tem que tomar muito cuidado quando aquilo não faz a pessoa sofrer. E ela às vezes não quer abrir mão daquilo porque aquilo é a própria identidade dela. Mas certamente ela é muito mais que aquilo, né? Só que ela precisa descobrir. Agora, uma outra coisa que isso me lembrou é a questão da insegurança da informação, que eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado, porque a gente tem muita informação que não é verdadeira. Isso também pode atrapalhar essa questão do entendimento político, porque a gente vai se basear, às vezes, uma coisa em informações que não são verdadeiras. Então, é preciso confiar na informação que tem a origem segura que você já tinha antes, né? Muitas vezes o WhatsApp vem muita informação e a gente não checa se a informação é verdadeira. Agora, a gente já até falou das crianças no primeiro bloco, mas a gente tem recebido muitas perguntas sobre elas. Elas foram privadas desse convívio escolar, com os amiguinhos, com os professores, e muitas estão em casa presenciando brigas dos pais que ficaram mais constantes. O que a gente pode fazer para ajudar que essas crianças não levem um trauma maior depois desse momento para a vida adolescente e para a vida adulta? A primeira criança tem que conseguir estudar mais ou menos no horário que ela estudava antes. Na hora que ela for estudar,
ela tem que, por exemplo, colocar o uniforme dela. Pode parecer uma coisa simples, isso não tem nada a ver, mas influencia sim. A cabecinha dela entende, eu estou de uniforme, eu tenho que estudar. Eu tiro o uniforme, eu posso brincar. Então, ter um espaço, uma hora de estudar, a hora para brincar, a hora para dormir, a hora para ver o filme, né? A hora para o joguinho, né? Às vezes joga há muito tempo, quanto é que jogava antes? Então, isso é muito importante. E os pais entenderem que o clima que eles criarem na casa vai determinar o quanto bem aquele filho vai levar esse período tão complicado para as crianças que estão em formação. Isso é o mais agravante, a personalidade deles está em formação, então a gente precisa de todos os cuidados para que isso não afete de maneira importante a personalidade deles. Doutor, tem uma pergunta aqui, estou com o dedo do pé dormente e tem um complemento. Estou ansiosa, ofegante e com muito medo. Acho que estou em depressão. Aí eu já passo a pergunta o seguinte, muitas perguntas em relação à ansiedade e depressão. Qual é a diferença entre tristeza e depressão? Quando a pessoa pode saber isso? E já respondendo, pediu para o senhor responder essa pergunta aqui da amiga do TN também. Tá. Primeira pergunta, a dormência sim, é um daqueles sintomas físicos que a ansiedade pode provocar. Claro que, primeiro, no caso de um sintoma como esse, tem que excluir que não haja uma causa orgânica para isso. Uma vez excluído, isso pode sim ser causado por um problema de ansiedade. Então, você pode sentir dormência, às vezes, no braço esquerdo e achar que está tendo um infarto, vai no pronto-socorro, é excluído uma causa orgânica e o que o médico lá fala? Procura um psiquiatra. Então, é uma história extremamente comum. Então, é possível sim. Em relação à tristeza com depressão, a diferença é que a tristeza é uma emoção. E uma emoção que a gente tem o direito de sentir diante de um fato triste. Então, se, por exemplo, eu sei que alguém morreu e eu fico triste por isso, isso é absolutamente normal. O estranho seria se você ficasse alegre pela morte de alguém. Então, se você é congruente com o que aconteceu, dura um tempo determinado, passa e vem sozinho, é só tristeza. Não. Veio, ficou muito tempo, o tempo todo, veio acompanhado de outros sintomas, cansaço, dificuldade de sentir prazer, nada na vida tem graça, alterações do sono, alterações de apetite, aí a gente já começa a pensar, isso é mais que uma tristeza. Né? Então é muito nesse sentido que a gente tem que observar para diferenciar uma coisa da outra aí. Doutor, tem muita gente que está descontando a ansiedade na comida nesse momento. E aí vale a gente lembrar que a preocupação nesse momento tem que ir para além do nosso corpo. Quando acabar a quarentena eu vou estar mais gordinha. É com a nossa saúde que a gente tem que se preocupar. Como que a gente pode controlar essa ansiedade e parar de descontar na comida? A gente sempre vai buscar aliviar a ansiedade com aquilo que a gente aliviava anteriormente. Então, quem aliviava com comida vai querer aliviar com comida, quem aliviava com bebida vai querer aliviar com bebida. Então, tem que tomar muito cuidado, porque como se trata de um episódio crônico que nós estamos vivendo, né, o uso continuado dessas estratégias é perigoso, até porque a obesidade é um fator de risco para casos graves de Covid. Então, é a hora de desenvolver hábitos que aliviam a ansiedade, mas que sejam saudáveis. Então, essa é a dica, não estimular esses hábitos não saudáveis, como beber ou comer, né? Doutor, para finalizar, né, eu gostaria que o senhor mandasse uma mensagem para os amigos do TN. Muita gente aqui falando que está se sentindo triste, não é? Que acha que está em depressão. Né? Então, uma mensagem para os amigos do TN que estão passando por essa situação nesse momento. Acho que a principal mensagem é de que a gente está passando por um momento de dificuldade, mas que ser positivo nesse momento é possível. Né? Então, a forma como você vê a dificuldade, como é um sentimento que você tem, pode ser determinante para que você saia dessa situação. Claro, com algumas cicatrizes. Quem não vai levar algumas cicatrizes desse momento? Mas com algum crescimento, né? Dentro, claro, do possível, com cada um com as suas dificuldades, com as perdas que podem haver, mas respeitando, e até pelas perdas, era interessante que a gente saísse desse momento melhor do que entrou. É isso aí, gente. Tem que cuidar do corpo e da mente nesse momento. Obrigada, Dr. Valber Dias, psiquiatra, pela participação, pelas explicações. Obrigado. Obrigado, doutor. Valeu.